Hoje o Alesp Conecta recebe o Vinícius Schurgelis, ele é presidente do Instituto do Legislativo Paulista, um departamento muito importante aqui na Alesp. Vamos saber um pouco mais sobre os cursos e ações do ILP. Fique agora com a íntegra da entrevista. Bem-vindo, Vinícius. Falei certo o seu sobrenome? Falou, nota 10. Nota 10. Ganhei 10, tá ótimo. Começando assim, a gente vai longe. Então, mas repita bonitinho o seu nome. Vinícius? Schurgelis. E ascendência? Alemã. Alemã. Então não é mais difícil, hein, Josiel, falar. Acertei, tá tudo bem. Vini, a gente vai falar sobre o Instituto do Legislativo Paulista, um nome grande que talvez as pessoas não conheçam. Então, para a gente começar, o que é o ILP? Então, antes de contar o que é ILP, gostaria de agradecer você, Julie, pelo convite, ao Josiel, que comanda as picapes aqui, Uau, do Alesp Conecta. Gostou dessa, meu irmão? Para mim, uma experiência relativamente nova, esse tanto formato de programa, então parabenizo pela iniciativa e agradeço o convite de poder falar sobre esse ente da casa, que tem esse nome grande, Instituto do Legislativo Paulista. O ILP, carinhosamente conhecido, ele é o órgão aqui da casa responsável, então, por conectar na parte externa o parlamento com a sociedade através de cursos e formações, mas também tem uma função interna de promover o desenvolvimento e capacitação dos servidores da casa. Então a gente atua nessas duas pontas de maneira bastante assim ampla, fazendo essa função informativa e formativa. Então tem essa função educacional como se fosse uma escola do parlamento. Legal, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas nuances aí do ILP, mas sempre existem cursos aqui do ILP, começando pelos cursos. Como é que funciona essa questão dos cursos? Eu vi assim, que são, se eu estiver errada, você me corrige. Um ciclo de 13 palestras que acontecem ou tem mais durante o ano? A gente tem mais. Quantos são? Bom, se a gente pensar esse ano, né, no primeiro semestre a gente fez 23 cursos, a gente tem um número hoje aproximado para o final desse ano, conjunto total, de 70 eventos. 70 é muita 70 coisa. eventos. A gente tenta movimentar para que, na verdade, a diversidade dos temas que compõem o parlamento também possa estar presente na nossa grade, na nossa programação. A gente tem algumas funções institucionais formativas, então a gente sempre vai oferecer cursos, por exemplo, de cerimonial público, sempre cursos de técnica e processo legislativo. Então, temas voltados ao parlamento, ou atividade parlamentar, eles sempre ocorrem, né? Recentemente a gente teve até um curso sobre emendas parlamentares e ativismo. Então, como é que a gente compreende melhor a questão das emendas, que é uma das, como é que eu vou chamar assim, né? Uma das funções que o parlamentar tem, uma das prerrogativas que o parlamentar tem no exercício do mandato. Mas se a gente pensar na última gestão, foram mais de 230 cursos, então a gente tem esse volume bastante intenso de atividades. Você falou dos dois lados, né? Você conversa com os servidores, com o pessoal que está aqui dentro e quem vem de fora também. E como é que esse pessoal fica sabendo de fora que as coisas acontecem aqui? Pode passar até o site, tudo bonitinho pra gente. Bom, a gente conta, obviamente, com um dos maiores veículos da tecnologia de informação e comunicação presentes, que é a nossa querida internet. Então, a nossa programação estabelecida aí dentro de um planejamento pedagógico, a gente divulga, seja pelo Facebook, nessa rede social que todo mundo acessa, também divulga os nossos cursos pelo Instagram, que eu diria que é o pessoal mais jovem conectado no Instagram. Então deu o arroba do Instagram. @ilpsp. .sp. Repita. Sempre quis falar isso, repita. É só procurar no Instagram @ilpsp que ele aparece para vocês, né? Então a gente sempre divulga os nossos cursos ali, mas obviamente para fazer inscrição você vai precisar entrar no site, que na verdade é o portal da Alesp, né? Então você entra www.al.sp.gov.br e aí dentro você vai procurar pelo link do ILP. Lá no link do ILP você acessa cursos e eventos. Acessou, você procura o curso do seu interesse e ali já tem o link para sua inscrição. Se tiver programado e não tiver o link, porque não está liberado ainda. E posso fazer um comentário importante sobre a questão das inscrições? Esse é o espaço para o LP falar. Gente, as inscrições são sempre gratuitas. Os cursos são sempre gratuitos. E a gente sempre fornece certificado. Também é uma coisa muito importante. Então, esses dois pontos é importante ressaltar. Então, nossos cursos eles são, na sua grande totalidade, presenciais. A sua grande maioria realizados aqui na Assembleia Legislativa, que fica no Parque do Ibirapuera. Alguns cursos são realizados em parcerias com outras instituições, então apesar de serem promovidos
pelo ILP não ocorrem aqui no É isso que eu espaço. queria que você falasse um pouquinho sobre essas parcerias Vamos lá. que o ILP faz. Eu vi aqui na casa com a FAPESP, que é um Uhum. ciclo de palestras, mas além da FAPESP, o que vocês têm de parceria? Como é que funciona, então, esse ir para fora da Alesp com o ILP? Uma das missões do ILP é esse fortalecimento do poder legislativo no estado de São Paulo. Então, não é uma função que está restrita ao Parlamento Paulista ou à área aqui que ocupa o Parlamento Paulista. A gente tem essa função de também, de alguma forma, tentar aprimorar o poder legislativo e também a democracia no estado de São Paulo. E a gente acaba atuando em parceria com outras casas legislativas, nesse caso municipais do estado. Também atua em parceria com outras escolas do legislativo. Esse modelo de escola do legislativo é um modelo que a gente encontra em outras casas legislativas municipais. Algumas já desenvolveram suas escolas, já têm as escolas funcionando. Vale ressaltar aí o trabalho bastante intensivo da Associação Paulista de Escolas do Legislativo e também da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Então esse modelo ele é conhecido. A gente fez reuniões de trabalho, por exemplo, com a Escola do Legislativo do Estado do Amapá, a Escola do Legislativo do Estado de Sergipe, fornecendo alguma das nossas programações também para eles em Para parceria. passar esse know-how aqui do que a Alesp faz, é uma das maiores casas legislativas que a gente tem, né? Perfeito. Então faz esse intercâmbio. Quem quiser de outro estado que trabalhe numa assembleia vir para cá conhecer, dá para fazer? Como é que é isso? Bom, dá para fazer. A gente trabalha em parceria, de fato, para aprimorar as atividades do legislativo. Isso não, apesar de a gente ter essa função específica para o estado de São Paulo, a gente recebe outras escolas sim para poder debater, para poder discutir programações, debater. É um intercâmbio de experiências, na verdade. Isso é muito importante. A gente também aprende muito com eles. As realidades são diferentes. Isso que eu ia falar, cada local determina alguma coisa mais particular de se falar, de se colocar em. E cada casa legislativa funciona de uma forma também diferente. Tem uma série de comunalidades, mas também tem as especificidades. Então, isso nos ajuda a compreender um pouco melhor tanto a realidade do outro e pensar também formas diferentes de atuar. Então, esse intercâmbio é sempre muito positivo, é muito interessante e eu estava até sexta-feira agora, já conversando com o pessoal do Amapá novamente para uma nova agenda de trabalho. E no estado de São Paulo a gente já trabalhou em tempos recentes com a Escola de São José dos Campos, com a Escola de Franca recém-inaugurada, a gente participou da inauguração. Então Legal. esse intercâmbio ele auxilia, solidifica, Osasco, não posso esquecer Não também. esqueça, né? a sua terra, a terrinha do Josiel. O José vai poder assistir. A escola já é uma escola muito interessante, a escola de Osasco, mas com certeza a gente fazendo essa troca, acho que os dois ganham, isso enriquece de maneira geral aí a atividade das escolas do Legislativo. Sem dúvida. E falando em enriquecimento, a gente tem uma proposta aqui no programa, a gente tem alguns quadrinhos, e o primeiro, o Josiel vai rodar a vinheta, você vai entender já já como é que é. Vamos descobrir. Hora da pergunta. Vini, hora da pergunta é tranquilo. A gente pede para algumas pessoas mandarem perguntas relacionadas ao tema. Você já falou super bem aí, super desenvolto. Tá mandando bem aqui, então vai tirar de letra. Solta aí a primeira pergunta. Oi, eu sou Paulo Célio, porteiro. Gostaria de saber se qualquer pessoa poderia participar do curso do ILP. Olha só que bacana. Eu achei que eu estava no arquivo confidencial por um momento, Uau! assim, mas é só uma pergunta. Então tem. O arquivo confidencial é daqui a pouco. Daqui a pouco, então, tá bom. A gente não conta pra ele. Bom, Paulo, os cursos em geral, a gente sempre tem um campo, quando a gente divulga, chamado exigência mínima, né? Então, às vezes a gente precisa ou do fundamental completo, ou do ensino médio completo, né? Depende um pouco da temática. Na grande maioria deles, os cursos não têm nenhuma exigência, nenhuma restrição. Então é só observar esse campo quando for fazer a inscrição, se tiver algum detalhe. Mas eu diria para você, Paulo, que quase a totalidade, quase 100% não tem exigência nenhuma. Então a inscrição é franqueada e, obviamente, comparecimento no curso também. Legal. A segunda pergunta quase na mesma linha, mas é de um público específico, né, José? Olá, eu sou Sueli Santana, aposentada, e quero saber se de nós, da terceira idade, também podemos ir ao curso aí na Assembleia, ou se tem algum limite de idade.
Olha só, não tem limite de idade nenhum. Eu diria que, na verdade, o limite é o limite de agenda de cada um, de poder comparecer, de poder estar conosco. E essa terceira idade é super Superativa, ativa, né? E é muito importante, a gente sempre diz, eu sempre pergunto no início dos eventos quem está vindo pela primeira vez, a gente tem muita gente que acaba vindo pela primeira vez, e mais importante do que vir uma primeira vez é vir a segunda, a terceira, a quarta. Se a pessoa já se aposentou e eventualmente está num outro momento de vida que tem, de repente, um pouco mais de disponibilidade de tempo para acompanhar as atividades do parlamento, se envolver na vida política e também fazer uma série de cursos ou de formações que não foram as formações iniciais ou não estavam ligados à atividade profissional, então melhor. Então, conhece um pouco da atividade legislativa e também se forma e vai tendo maior capacidade de analisar e compreender aquilo que o parlamento realiza, mas não só isso, também como as políticas públicas elas se desenvolvem, como elas são afetadas pelo processo parlamentar. Nesses mais de 70 cursos nesse ano de 2019, no primeiro semestre, você falou, você teve aí algum caso do pessoal da terceira idade que foi, ou ainda eles são mais acanhados para vir? Mas é até um pedido que a gente faz, né? Quem quiser participar, eles já são tão experientes na vida. A gente, na verdade, quando tem uma temática específica que envolve a terceira idade, às vezes são alguns temas de saúde ou temas relacionados à própria condição. Vou falar, a gente teve, você comentou sobre o ciclo ILP-FAPESP, que é uma grande parceria que a gente tem de trazer um ciclo de ciência e inovação aqui para casa. A gente traz esse ciclo para que os gabinetes possam, de um lado tem a divulgação científica fundamental, mas também que os gabinetes possam se apropriar do conhecimento científico para a produção de legislação, se isso for interessante para eles. No próximo bloco, a gente continua conversando com Vinícius Schurgelis sobre qual a função do Instituto do Legislativo Paulista aqui no Palácio 9 de Julho. Voltamos com a Lesp Conecta falando sobre o Instituto do Legislativo Paulista. A gente conversa com Vinícius Schurgelis. No bloco anterior ele estava terminando de falar sobre a presença da terceira idade aqui nos cursos, estava falando sobre o ciclo de palestras do ILP com a FAPESP. Então manda bala aí, vamos falar. Bom, a gente está falando então sobre esse ciclo com a FAPESP e terceira idade. A gente teve recentemente, o último evento do ciclo foi justamente falar sobre envelhecimento. Então é uma das preocupações, né? Se a gente pensar o desenho de políticas públicas com o envelhecimento da população brasileira, que é o que a gente tem acompanhado, seja pela melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento da ciência, a gente tem, ou vai acompanhar esse estreitamento da base da pirâmide e um alargamento no topo da pirâmide com pessoas de mais idade. Não será incomum encontrar pessoas que chegam aí com qualidade de vida aos 90, aos 100 anos, está cada vez mais próximo da gente ver e acontecer. Todo mundo tem aí às vezes um avô, uma avó que foi muito longevo ou ainda está ali com a idade mais elevada. E isso interfere diretamente na forma como a gente presta serviço público, então é importante trazer esse tema, é importante discutir. Então, se você está aí nesta fase vamos chamar melhor idade, como dizem, então venha para cá também discutir esses temas conosco e saber o que o parlamento, o que a academia tem discutido sobre a questão do envelhecimento. O ILP é para todos. É para todos, é suprapartidário, é multipartidário, então abarca e acolhe todas as correntes, é um órgão que atende aqui todos os 94 deputados, todas as comissões, a sociedade e todos os seus espectros. Falando então de sociedade, de todo mundo, a gente conversava antes de começar o programa e você me falava sobre o suporte que o ILP faz para os municípios. Queria que você contasse como é que é esse trabalho com os outros municípios. É o quê? É uma consultoria? Como é que funciona? A gente parte de uma troca de experiências, acima de tudo. Alguns parlamentos, algumas câmaras têm vontade de instituir, percebem a importância de ter uma escola do parlamento, porque essa escola do parlamento é mais um mecanismo que conversa com a sociedade. Então, explica, em muitos casos, a função do vereador, faz com que algumas câmaras, por exemplo, têm poucas sessões, então as escolas atuam, inclusive, preenchendo esses espaços, fazendo essa mesma função que a gente faz, informativa, formativa, de temas que são afetos, não só ao exercício da vereança, mas aos temas que para o município são importantes. Então isso tem uma função de informação pública muito importante. Nesse sentido a gente ajuda
as escolas a se estruturarem, a criarem uma programação, a entender qual é o processo de contratação docente, o que a gente pode, às vezes, de maneira gratuita, também estabelecer como programação, um pouco explicar como é que funciona e quais são os caminhos possíveis que essa escola pode ter no desenvolvimento das suas atividades no município. E aí, qual é o caminho que essa cidade pode fazer? Vamos lá. Minha cidade natal, Caraguatatuba. Nasci no litoral, sou caiçara. Caraguá quer ter alguma coisa do gênero, como é que faz? Liga aqui pro ELP, como é que faz? A gente, na verdade, recorre aos meios mais tradicionais da comunicação. Às vezes o contato chega por telefone, às vezes o contato chega por e-mail. Todas essas informações, em geral, estão no site. E a gente agenda uma visita quando eles têm vontade de vir até aqui, ou para conhecer o parlamento, ou para também conhecer o espaço da escola. Mas as ferramentas de tecnologia de informação e comunicação também nos possibilitam hoje fazer até reunião por Skype. Sim. Então, não é a distância que tem que ser impeditivo para que a gente troque informação e estruture um trabalho que com certeza vai beneficiar a população em todos os cantos do estado. Muito bem, esse é o Vinícius Schurgelis. Eu vou ficar batendo nessa tecla, porque eu sobrenome difícil, mas Stanzioni também o pessoal então dá um desconto. A gente pode fazer uma dupla sertaneja, Schurgelis e Stanzioni, com certeza ninguém vai falar certo. Não seria bom, Josiel? Como é que seria isso? Nossa, seria sensacional. Sensacional, Stanzioni Schurgelis. Stanzioni Schurgelis. Olha só. Nossa, sério, então vamos que vamos. Assim que é bom, bate-papo descontraído. Voltando a falar dos gabinetes, que você falou que algumas coisas chegam também de demanda de gabinete. A gente sabe que na LESP, como em qualquer casa parlamentar, existem muitas frentes parlamentares, comissões. O ILP seria um complemento de atividades para isso? Conta pra gente, para quem não entende muito de como funciona. A gente tem aqui 94 deputados. Cada deputado tem aí o seu mandato com as suas bandeiras. Ele é eleito muito em virtude também de como ele se comunica com o público e das bandeiras, obviamente, afetas a esse público. Nesse sentido, então, a gente procura desenvolver atividades que vão fazer debates relacionados também a essas bandeiras, de alguma maneira, ou das frentes parlamentares que acabam congregando esses termos de maneira transversal entre um determinado grupo parlamentar, ou as comissões que têm seus trabalhos de análise das proposituras, né, tem que averiguar de que maneira as proposituras se encaixam em cada uma das temáticas de cada uma das comissões. Então ele serve como um suporte, um apoio, é mais um desses instrumentos da casa que auxilia o trabalho das comissões, que auxilia os mandatos, para que, enfim, a gente possa trazer para dentro desta casa um debate mais rico, um debate que tenha instrumentos científicos, um debate que possa promover a divulgação de dados, a divulgação de pesquisas e, com isso, obviamente, qualificar a discussão, principalmente. A geração de consenso não é fácil, mas qualificar a discussão e embasar, obviamente, as posições parlamentares ou de uma comissão ou de uma frente parlamentar diante de um tema ou de um assunto. Bom, então para a gente quebrar o gelo um pouquinho, já que ele falou de arquivo confidencial, nós temos uma coisa quase parecida, um quadro para a gente conhecer um pouquinho mais do Vinícius, né, José? Vamos lá. Para quem está acompanhando a gente pela internet, ele fez abriu a boca assim e falou: meu Deus do céu, eu falei e é verdade. Para quem tá ouvindo, não fez barulhinho. Mas antes do ping-pong, rapidinho. A sua formação, você está como presidente do ILP, mas a sua formação é? Bom, sou administrador público de formação e atualmente faço doutorado lá na Fundação Getúlio Vargas, onde eu também fiz a minha graduação. Então tá bom. Então é uma pessoa escolada, vai ficar fácil esse ping-pong aqui, facinho, tá achando o quê? Que medo. Fácil. Vamos lá. Um livro. Você sabe que nessas horas é sempre... Bom, eu vou responder que o incolor Tsukuro Tazaki e os seus anos de peregrinação do Hakuri Murakami.
Repita! Na verdade, Porque assim, agora foi assim que eu fiquei. Oi? tá bom, eu vou falar um que eu tô lendo agora, então, que é também do Mas fala Murakami. esse outro, então não tem O problema. Incolor, Tsukuru Tazaki e seus Tá, anos de peregrinação. Eu espero ter acertado o nome, porque eu gosto tanto desse livro. tudo bem. Mas que é um livro do Murakami, escritor japonês, ainda vivo, Uhum. também de idade avançada, escreveu bastante nesse século, enfim, gosto bastante do século passado e nesse é um autor que eu gosto bastante, literatura japonesa. Um pensamento. Olha, tem um pensamento que eu trago um pouco de família, que é uma família alemã que traz esse sobrenome, diz que a vida é luta, não reclame, lute. Então, é mais como eu tento trabalhar um pouco do meu aspecto na vida profissional. Adorei, é o que a gente tá precisando hoje em dia, que às vezes as pessoas só reclamam, reclamam, reclamam e não vai lá e faz o negócio, né? Uma arroba, pode ser de Instagram, de Face, do que você quiser. Indicando como se fosse Isso, indicando uma coisa que você gosta de seguir, você vai indicar pro pessoal. Bom, para todo mundo eu indico que sigam o ILP, sempre muito importante, não custa nada fazer Boa, fazer o essa merchan. merchan, mas a gente tem, acho que é muito importante seguir as páginas que discutem política, e aí pode ser tanto um jornal, pode ser tanto o Congresso em Foco é muito legal, acho que aproximar um pouco mais da vida parlamentar, da vida política, é Uhum. o que acho que vai fazer diferença para os brasileiros, todos nós, a médio e longo prazo. Política é? Ah, eu acho que alguns pensadores vão dizer que é a arte do possível, mas ao longo desses 2 anos nessa casa parlamentar, eu acho que ela é necessária. É através da política que a gente transforma a realidade. Serviço público. Eu acho que para os servidores deve ser visto como vocação e para a sociedade eu acho que é o que a sociedade tem que buscar na maneira como ela se relaciona com o poder público, de exigir que esses serviços públicos sejam prestados cada vez com mais qualidade. Uma coisa que eu sei que o Vini gosta, ópera. É verdade, é verdade. É estudioso mesmo? Eu já fiz alguns cursos e esse final de semana eu tive a possibilidade de assistir um programa que está vindo para São Paulo pela primeira vez chamado Ópera em Tela, que são apresentações através de transmissão de vídeo, né? Uhum. Então, esse sábado já assisti Rigoletto novamente, que foi a última montagem do Teatro Municipal. Aconselho todos a acompanharem a programação não só do Teatro Municipal, mas também do Teatro São Pedro, que são 2 lugares que temos aí récitas para, enfim, o deleite de quem gosta. Uau, e canta? Não vou pedir pra ele cantar, não. Fica tranquilo, José, eu não vou pedir pra ele cantar, não. Senão ninguém mais assiste esse programa, tenho Melhor certeza. não, deixa pra lá, né? A gente tá estreando, são os primeiros ali, melhor não, chão. Passou, não passou pelo ping-pong? Foi tranquilo. Deu pra conhecer um pouquinho mais do Vini, que é um cara que tem uma visão um pouco mais ampla do que só falar sobre política. Isso é legal, da gente conhecer as pessoas, saber do que elas gostam, saber por que você tá aqui, né? Por que você tá aqui? Por que você foi estudar política? Eu sou do executivo, né? Sou de carreira, sou funcionário público do estado de São Paulo, e a vinda para o legislativo é uma daquelas surpresas que a vida traz. Não necessariamente eu tinha me imaginado em algum momento no Parlamento Paulista exercendo a atividade que eu exerço hoje. Então isso apareceu e acho que a parte legal da vida é que ela traz essas surpresas, tem esses nuances, tem essas facetas, vamos dizer assim, e eu posso dizer que tem sido uma experiência incrível. Eu tenho me divertido muito e de alguma forma espero, ou pelo menos no final do período, espero ter contribuído com esta casa e com a população de modo geral. E a gente está num momento que rede social bomba, que internet bomba. Você mesmo estava falando do ciclo com a FAPESP, de inovação, de tecnologia. O que de novo o legislativo pode trazer usando essas tecnologias ou algo que aproxime também da camada mais jovem? Porque a Lesp Conecta tem esse intuito de aproximar o parlamento também do pessoal mais jovem, porque às vezes olha para esse monumento que é o Palácio 9 de Julho e fala, e aí, né? Não está acostumado, até talvez não queira se envolver muito com a política em si. Eu queria que você falasse um pouquinho o que dá para fazer de novo, né?
ou que o ILP ou todo mundo pensando pensar tá ótimo, né? De novo. A gente pensa junto. A gente assim. pensa junto, pronto. Eu acho que, pelo menos quando percebo isso de uma maneira muito clara, quando a gente recebe muita gente por conta dos cursos, recebe todo tipo. Conversando informalmente pelos corredores, a gente nota o seguinte, alguns comentários como, nossa, eu não sabia nem que a entrada era livre aqui na casa. Por isso é importante estar aqui. É importante conhecer os espaços, ocupar esses espaços ali, isso é importante. Seja como um cidadão, especificamente, sem nenhum agrupamento mais próximo, seja defendendo a sua bandeira ou acompanhando uma causa. Obviamente, não é todo mundo que pode estar aqui. Tudo bem que São Paulo, a capital e a região metropolitana concentram um efetivo muito grande populacional, mais de 50% da população está aqui próximo, mas a gente sabe a dificuldade de deslocamento, a gente sabe que as pessoas trabalham, então tá aqui é difícil. E, obviamente, a casa já faz um trabalho de divulgação. Esse programa tem essa função de servir como ponta de lança para desmistificar um pouco, tirar essa carga de conhecimento técnico, legislativo, tão pesado às vezes, para aproximar o cidadão. E, obviamente, a gente tem pelo menos a casa fazendo isso e pelo menos 94 gabinetes trabalhando a comunicação institucional dos deputados. Então, não é por falta de informação que a gente não se aproxima do legislativo. E é meio que um hábito, né? E a gente vai aos pouquinhos, fazendo um pouco por dia, acompanhando, os termos vão perdendo aquele caráter mais sisudo. Mais sisudo, é verdade. E vão ganhando outros contornos. E eles vão ficando, não digo 100% mais leves, mas muito mais compreensíveis, muito mais inteligíveis. E vocês vão se apropriando, a população se apropria e vai participando mais. Isso vira um círculo virtuoso, é o que a gente espera. O Alesp Conecta de hoje conversou com Vinícius Schurgelis, presidente do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Até o próximo Alesp Conecta.